Boa noite a todos. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa audiência. Tem uma lista de presença para assinar lá atrás. Quem não assinou, por favor, dá um pulinho lá atrás para assinar, que é muito importante para a nossa audiência. Me chamo Ramon, sou gerente de licenciamento ambiental e autorizações de obras públicas do IMA de Florianópolis. E vou presidir essa audiência aqui hoje da avaliação integrada da bacia hidrográfica. Nós vamos formar a mesa aqui e depois eu vou passar para vocês o roteiro da nossa audiência, como ela vai acontecer. Então, chamar aqui para compor a mesa aqui o Marcos Borgaetti, da Energética Curitibanos e Energética Frei Rogério, também o Nelson Dornelas, que representa a Energética Sakura. Quero agradecer também a presença do nosso biólogo, o Carlos Eduardo, do IMA, que faz parte da equipe técnica que vai analisar posteriormente a IBH, o estudo do empreendedor. Pessoal, o objetivo dessa audiência hoje, ela tem por finalidade a apresentação dos estudos ambientais e esclarecimento de possíveis dúvidas e coletas de contribuição e sugestão da população sobre o estudo de avaliação integrada da bacia hidrográfica do Rio Marombas. Esta audiência pública faz parte do rito de análise da IBH e procede à análise do órgão ambiental estadual para emissão de um parecer técnico quanto ao estudo. A realização do estudo da IBH está embasada na Lei Estadual 14.652/2009 e suas alterações e no Decreto Estadual 365 de 2015. Então, como vai funcionar essa nossa audiência? O empreendedor terá 45 minutos para apresentar o estudo, certo? Depois nós vamos dar uma pausa de 15 minutos, que vai ter um coffee break, e para vocês fazerem as perguntas, se caso houver dúvidas. Então, assim, hoje é o dia da comunidade, dos moradores, se tiver alguma dúvida, fazer os questionamentos para a empresa, certo? Hoje é o dia. O IMA, já adianto, não questiona o empreendedor e também não responde a questionamentos. O IMA está aqui para participar da audiência, para ouvir a audiência e depois sim vai analisar o estudo que está apresentado para nós lá. Então, assim, durante a audiência tem as folhinhas para fazer as perguntas, elas podem ser feitas de duas formas. Ou escrita
que depois vem aqui para mim, eu vou ler a pergunta para a empresa responder, ou de forma oral. O cidadão pode vir aqui na frente e fazer a pergunta no microfone. Tanto na forma escrita como na oral, é obrigatório identificar o nome, tá? Eu, fulano de tal, eu quero fazer a pergunta tal. Ou escrita aqui, e a gente vai ler aqui na frente. Vou pedir para vocês que têm várias dúvidas, mas se ater a perguntas relacionadas ao estudo da IBH, certo? Então, é assim, é como eu falei, 45 minutos, depois tem as perguntas, tem a pausa de 15 minutos, e a gente volta com as perguntas. Fez a pergunta, a empresa responde, se tiver dúvida ainda, tem a réplica e o empreendedor tem a tréplica ainda, certo? Se não ficar claro, a gente, conforme o tempo, vai se disponibilizando a resposta, certo? Eu só vou pedir um instantezinho para a gente começar a apresentação, porque tem mais gente chegando lá, para dar uma aceleradinha, para o pessoal não perder a apresentação. Então, a gente vai dar início à apresentação. Já pode te posicionar, fica à vontade. O pessoal vai chegando, daí a gente dá início à apresentação. Pessoal, entendido sobre o roteiro, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, então vou passar aqui a palavra para o... Vamos descompor a mesa para a gente observar a apresentação, depois a gente compõe de novo. Certo? Vou passar a palavra aqui para a empresa, então, a Engera, que é a responsável do estudo da IBH. Tá certo. Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí pode sentar. A gente desde já agradece a presença de todo mundo aí na audiência pública. Sempre uma oportunidade para a gente técnico aí de estar chegando mais perto de quem realmente importa, né? Que são as pessoas que estão ali próximos ao empreendimento, que vão viver isso mais de perto. Então, para nós é uma oportunidade poder falar com vocês assim de perto e poder também esclarecer as dúvidas que aparecerem, tá? Muito obrigado, vamos em frente. Então, esse é uma avaliação ambiental integrada, é um empreendimento que foi elaborado pela participação das empresas que são interessadas na implantação dos empreendimentos hidrelétricos. Ele segue a um termo de referência que foi previamente analisado pelo IMA, aprovado, feito complementações, e a gente seguiu esse roteiro estabelecido pelo órgão ambiental para desenvolver os estudos. Tá? Antes de mais nada, também colocar, meu nome é Ednei, né? Eu sou engenheiro civil, eu fui coordenador dos trabalhos. Tá? A gente fez o gerenciamento do projeto, a orientação, a coordenação, mas esse é um trabalho multidisciplinar, que envolve diversos profissionais das diversas áreas do meio físico, do meio biótico, do meio socioeconômico, e é um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, tá bom? Então, antes de mais nada, é um trabalho bastante extenso, então eu procurei aqui fazer uma síntese também das informações, destacando aquilo que a gente julga importante, né, as principais conclusões, e aquilo que a gente julga importante para os proprietários, tá? E para a população em geral que está interessada em saber dos empreendimentos e dos impactos deles. Tá? É importante desde já destacar também que esse é um estudo que ele tem um recorte espacial que ele avalia os impactos na escala da bacia hidrográfica. Né? Então, no licenciamento ambiental, cada empreendimento ele tem um estudo localizado daquela usina, daquele local que analisa em detalhes os empreendimentos, os impactos de cada empreendimento. Esse é um processo que está ocorrendo no IMA, cada empreendimento tem o seu processo de licenciamento. A avaliação integrada de bacia hidrográfica é um documento, é um estudo que surgiu da demanda pública de você analisar o impacto sinérgico e cumulativo. O que é isso? O impacto do conjunto de aproveitamentos, não o impacto individualizado de um aproveitamento ou de outro aproveitamento. Mas, bom, o impacto de um é o impacto de outro, mas espera aí, e o impacto do conjunto? O impacto de todos. Né? E isso que visando cumprir essa lacuna que o estudo foi elaborado. Aqui, começando aqui uma visão da bacia, né? E uma visão aqui do que já tem, né? Porque a bacia do Rio Marombas é uma bacia que já tem diversos aproveitamentos hidrelétricos em operação,
e alguns em projeto e muitos ainda sendo inventariados. Tá? Aqui uma visão geral. Hoje a gente tem na bacia do Rio Marombas, em termos de potência, cerca de 100 megawatts inventariados em diversos estágios aqui, né, inventariados em projetos aprovados e em operação. Hoje, em operação, a gente tem aí cerca de 20 megawatts, né, o que dá aproximadamente 58%, aproximadamente 60% do potencial todo da bacia em operação. Tá? No entanto, ainda tem 2 rios aqui que estão em inventário. Não sei se já na época que a gente protocolou ainda não tinha sido aprovado, mas ainda tem, ou seja, além desses 94 megawatts, ainda tem mais potência na bacia que pode ser aproveitada. Então, aqui a gente tem uma visão do que está sendo avaliado nesse estudo. Tá? Então, são aqui 9 empreendimentos hidrelétricos, né? Tipo PCH e tipo CGHs. Né? Aqui são uma visão das informações, as principais características de cada empreendimento hidrelétrico. Tá? Eles variam aí de potência, a maior potência é a Sakura, que tem 12,60 megawatts de potência instalada, isso eu acho que é o dado do projeto do inventário hidrelétrico, e tem CGHs menores, aí, que em torno de 1,4 megawatts de potência instalada. Qual que é a ideia? Né? Qual que é a ideia da avaliação? O IMA exige que a gente analise os impactos na bacia hidrográfica em cenários de curto, médio e longo prazo. Né? Então, a gente estabeleceu aqui 2 cenários de implantação, que seriam o cenário 0, que é a condição atual, como a bacia está hoje. Então, você fez a avaliação de qual é a condição da bacia atualmente, em relação aos aproveitamentos hidrelétricos que já estão hoje em operação na bacia. E os empreendimentos também previstos. Né? Então, o cenário 1 é o cenário futuro, o cenário de médio e longo prazo, onde a gente imagina que os empreendimentos que estão inventariados ou em projetos já estariam implantados. Tá? Uma visão da localização da bacia, eu não vou me ater muito a esse ponto, que eu acho que todo mundo conhece, né? A divisão política dos municípios que compõem a bacia. Né? Em especial, os aproveitamentos estão ao longo do rio Marombas, que a gente está analisando, né? Então, os municípios que estão mais próximos é Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte e São Cristóvão do Sul. Né? Os municípios Santa Cecília, Le Bon Regis, Freiburgo, eles estão numa vertente mais alta, no alto da bacia, e os empreendimentos que a gente está analisando atualmente não têm áreas dentro desses municípios. Tá? Então, aqui é uma visão da bacia hidrográfica, da hidrografia da bacia, né? Todos os rios. O que foi estudar? Então, a gente faz um estudo multidisciplinar, avalia-se todas as questões ambientais. Né? Então, a geologia é um tema avaliado. Na bacia do Rio Marombas, a gente tem aí as formações Serra Geral, que são os basaltos. No alto da bacia, lá na região mais alta da bacia, aparecem os afloramentos do Botucatu, do Arenito Botucatu, lá no alto da bacia. Né? O que se avalia também? Bom, você está procurando avaliar onde que pode ter conflito, onde é que eu posso botar uma usina e ter um outro interesse, né? Comercial, ou ambiental, ou do ponto de vista social. Então, a parte de recursos minerários também é um tema que é explorado. Então, se avalia, se faz essa pesquisa de quais são os recursos minerais que estão sendo hoje explorados na bacia. Né? Questões de pedologia, características do solo, onde que você pode ter um potencial maior de erosão, né? Que são impactos em função da implantação das obras de terraplenagem, de movimentação do solo. Então, aspectos de pedologia são importantes. A parte de ipsometria, né? Então, a gente nota que a bacia do Rio Marombas ela aí tem uma variação de cota. Lá nas partes mais altas, ela está, então, das altitudes 1.345 metros até em torno das 740 metros. Então, a gente tem esse desnível de alturas dentro da bacia. Né? Parte de declividades regional também é um dado importante. Quando você cruza a informação de declividade com pedologia, você tem aí as potenciais de erosão do solo. Né? A questão
que envolve também os ecossistemas, a biologia, né, os ecossistemas terrestres, né, então é feito uma amostragem e uma pesquisa, tanto de dados secundários, de dados existentes, de outros estudos já elaborados, mas também a obtenção de dados primários em campo, né, pesquisas novas, idas a campo, para fazer o diagnóstico da vegetação, né, não só da vegetação arbórea, daquela vegetação que está mais no alto, fora da calha do rio, mas também daquela vegetação que a gente chama tecnicamente das reófitas, das macrófitas aquáticas, que é aquela vegetação que está ali na beira do rio, que onde realmente a usina, quando implantada, pode ter um impacto direto, né, mais próximo ali ao rio. Afinal de contas, a gente está tratando de empreendimentos, PQCHs e CGHs são empreendimentos na escala de quem está morando ali do lado do Rio Grandes, mas quando você fala de hidrelétricas, né, de potenciais hidrelétricos, elas são empreendimentos pequenos, né, comparando aí com os empreendimentos de grande porte, elas são empreendimentos pequenos. Então, essa vegetação mais próxima ao rio, realmente ela é uma vegetação importante, e hoje o IMA tem dado muita ênfase, na verdade, na pesquisa de reófitas e tem exigido muito aí das consultorias nossa que esse tipo de vegetação seja profundamente estudada nesses estudos. Tá? A questão da fauna também, os animais, né? A gente vive aí numa troca de energia com esses animais, eles são importantes para a manutenção da qualidade, né, de vida nossa, tem a sua função ecológica. Então a gente também estuda todos os grupos da fauna, né, começando pelas aves. Por exemplo, na bacia no Rio Marombas foram identificados aí 277 espécies, né, de aves, né. A questão da herpetofauna, né, rã, perereca, sapo, né, então esses animais que vivem muito próximos ao ambiente aquático também e têm a sua importância ecológica, afinal de contas eles são predadores do mosquito, eles são animais que nesse equilíbrio da ecologia eles são importantes, porque eles também têm a sua função no equilíbrio aí, ecológico. No caso específico da Rio Marombas, tá, teve uma espécie aí que é chamada aí o cargo do rajado, que é uma espécie, é uma tartaruga, né, aquática, uma tartaruga de rio, né, que é uma espécie que entrou na lista das espécies vulneráveis no estado de Santa Catarina. Ela ocorre em algumas regiões ali, principalmente do Baixo Rio Marombas, na confluência ali com o Canoas. E o IMA pediu um estudo específico desse animal, né? Então, esse animal, a gente fez uma pesquisa aí instalando até mesmo rastreadores nos animais para rastrear os movimentos deles, por onde eles iam, onde que eles nidificavam, qual que era o hábito desse animal, para a gente entender melhor quais são os seus hábitos, para daí avaliar melhor os impactos sobre essa espécie, saber quais são as medidas mitigadoras que podem ser implantadas para que haja a coexistência e o equilíbrio entre o aproveitamento energético e a manutenção da diversidade biológica na área da bacia. Então, esse é uma espécie que teve um estudo aprofundado nessa avaliação ambiental integrada do Rio Marombas. Outras espécies da mastofauna também, que tem um impacto menor nesse tipo de empreendimento, mas também tem a sua importância, né, na escala da bacia, são importantes, que é a fauna mastofauna, os mamíferos, né? O diagnóstico também é importante em relação à presença de unidades de conservação, né, áreas protegidas dentro da bacia. Então, na bacia do Rio Marombas não tem nenhuma unidade de conservação, né, dentro da bacia, elas estão fora do Rio Marombas, tá bastante, a luminosidade está bem clara, né, da tela, a gente não consegue ler, mas no Rio Marombas, efetivamente, na bacia do Marombas não tem nenhuma unidade de conservação implantada, tá? Mas são aspectos relevantes que são avaliados no estudo. Então, a questão importante, que é a questão do uso do solo, né?
como que é a cobertura e o uso do solo na bacia. Então, esse diagnóstico ele é fundamental para você avaliar como é que está a condição da bacia em relação aos fluxos, né? Não só a condição atual, mas também a avaliação da evolução do uso do solo. Né? Cada corzinha dessa aqui é um tipo de uso, né? Aqui a gente tem aqui a avaliação da evolução aqui. Isso aqui, o amarelinho aqui é a área de agropecuária, né? Área de pastagens e uso agropecuário. O verdinho é mata nativa. E o verde maior aqui, esse verde mais escuro, são os reflorestamentos, áreas de silvicultura, pinos, né? Plantio de pinos. Então a gente vê aqui que de 87 para 2017, realmente houve uma diminuição das áreas de pastagem, né? Diminuíram um pouco as áreas de pastagem, diminuiu um pouco a área de floresta e houve um grande aumento nas áreas de reflorestamento de pinos. Eu acho que isso é um fato que é muito vivo e de fácil percepção para quem mora aqui na região. Né? A região tem uma vocação grande para a produção de celulose e de silvicultura em geral. Com esses estudos de uso do solo, de mapeamento do uso do solo, a gente faz uma série de avaliações. Né? E como é que é a dinâmica da bacia, que a gente chama aí de estudos de ecologia da paisagem. Então, a partir do uso do solo, a gente calcula métricas da paisagem, que são como é a distância entre os fragmentos florestais, qual que é o tamanho desses fragmentos florestais, a forma desses fragmentos florestais. Por quê? Porque isso tem relação direta com a capacidade de suporte da vegetação para as espécies da fauna. Então, com isso a gente avalia, como é que é a condição atual, né, da qualidade do ambiente para dar suporte para a fauna, e também como é que é qual o impacto. Né? Então, a partir da situação atual, você joga as usinas e você vê os impactos. Sem chegar ainda aqui na parte de conflito, nota que para esses fenômenos na escala da bacia, dado a dimensão desses empreendimentos, na escala da bacia o impacto é diminuto, quase insignificante, e eu diria até que existe uma vertente bastante positiva nos impactos das usinas, porque o que a gente denota mesmo é que quando se implanta um empreendimento hidrelétrico, o que ocorre é a recuperação das matas nos reservatórios, no entorno dos reservatórios, porque existe uma exigência legal aí do IMA para que seja feita essa recuperação, essa recomposição. E existe também o interesse, né, do empreendedor em manter isso, porque isso também faz parte da qualidade da água no reservatório, melhora as condições para a operação dos equipamentos mecânicos, né? Então, é um fator que a gente tem visto através dos monitoramentos dos empreendimentos existentes, que é um fator positivo aí no que tange essa questão da conectividade e da ecologia da paisagem. Vamos em frente. Em decorrência desses estudos, né, a gente faz um diagnóstico aqui que é interessante, que eu destaquei, que é aí a condição de vegetação em relação à proximidade dos rios. Então, né, a partir daquelas equações, a gente consegue ver, né, que até 30 metros do rio, quanto que eu tenho de área de pastagem e área de mata nativa, área de reflorestamento e área urbana. Né? A área urbana é pequenininha ali. Né? Então, a gente vê que até em 500 metros, até 500 metros dos cursos d'água, a gente tem aí a maioria, né, a grande maioria que chega perto aí os cursos d'água realmente são as áreas de lavouras e pastagens. Né? Menor parte aqui é a mata nativa e aqui são também áreas de reflorestamento. Aqui uma questão super importante quando se trata de implantação de reservatórios, né, que é os seus possíveis interfaces aí, conflitos com os usos múltiplos dos recursos hídricos. Desde já é importante destacar também, né, que os empreendimentos hidrelétricos do tipo PCH e CGH, eles não tiram água do rio, eles não consomem a água do rio, não, ele tira a água do rio, a água passa na turbina
e lá embaixo ela volta para o rio de novo. Então ele não é um tipo de uso do recurso hídrico que a gente chama, que não é o uso consultivo, não consome água. Ele deriva a água para o sistema de geração e devolve lá embaixo para o rio. Então a gente tem um impacto nesses empreendimentos, que o impacto é localizado. Então não é um impacto que você verifica em escala de bacia. Depois a gente vê outras questões que envolvem a qualidade da água, que também são analisadas, mas do ponto de vista de quantidade da água, ele é um impacto localizado ali, muitas vezes no trecho de vazão reduzida, onde você tem que ter uma atenção ali, e se tem alguma captação, se tem alguém que faz uso ali, de coleta água do rio nesses trechos onde você deriva, né, da barragem até a casa de força, que muitas vezes está numa situação mais ajusante, um pouco distante do eixo ali da barragem. Então essas são questões que envolvem uma análise localizada, né, uma análise pontual que diz respeito a cada local. Tá? Mais um dado importante aqui que é de bacia, né, que segundo o diagnóstico da ANA, a vazão de retirada hoje do Rio Marombas é de 0,69 metros cúbicos por segundo. E dissecando, abrindo isso aí, quem consome, e a gente vê que separou aqui um gráfico entre consumo humano, urbano, consumo humano rural, indústria de transformação, a mineração, dessedentação animal e irrigação. Né? E nota aqui que a vazão de retirada maior aqui é para consumo humano, né? Mas acaba que grande parte dessa vazão ela retorna para o rio, seja em forma de efluente, descarga, etc. Mas acaba voltando para o rio, né? Ou seja, uma vazão de retirada, mas tem uma vazão de retorno. E em segundo lugar a gente vê a irrigação. A diferença entre o consumo humano e a irrigação aqui, que a irrigação retira, só que o que retorna rapidamente para o curso d'água é uma parte menor. Uma parte maior ela na irrigação infiltra e uma boa parte também acaba contribuindo para o processo de transformação, né? Porque a planta, né, para ela crescer, ela é água, né? Que vem minerais, vem coisas junto ali na absorção das raízes, mas essa água é transformada, né, em biomassa ali na produção. Tá? E aqui é uma visão geral, né, em relação ao balanço hídrico. Né? Qual é a disponibilidade, ou seja, quanto que tem de água no Rio Marombas? Isso aqui também é uma visão de longo prazo, né, uma visão média de longo prazo. Né? A gente não pode destacar. Então, assim, numa visão de longo prazo, o balanço hídrico, né, diferença entre quanto tu tira e quanto tu consome, para o Rio Marombas ele está numa situação, segundo a classificação da ANA, se diria uma classificação confortável. Porque o que se consome está entre 5% e 10% do que é a disponibilidade. Isso numa visão de longo prazo. A gente sabe que em momentos específicos, situações de estiagens muito prolongadas, né? Quando você tem uma estiagem muito prolongada, naquele momento específico, naquele ponto específico do tempo, você pode ter um problema de disponibilidade de recurso hídrico, pode faltar água naquele momento. E aí eu também já faço uma conexão com as usinas, que eu acho importante, porque cada usina, ela além de ser um ponto de geração de energia, ela é um ponto de acúmulo de água. Né? Você cria um reservatório, você cria um local de acúmulo, onde numa situação crítica de falta de água, a usina é um ponto onde você pode ter um apoio, fazer uma coleta de água para atender em situações de estiagens muito prolongadas. Tá? Outro aspecto que é bastante estudado também no estudo é a parte de qualidade da água. Né? Então, você bota ali uma usina, bota um aproveitamento hidrelétrico, você tem uma alteração da condição natural. Você bota um barramento, cria um trecho de vazão reduzida. Então, esses aspectos, eles, de certa forma, existe um potencial de alteração, existe a possibilidade que alguma coisa muda aí na qualidade da água. Então, isso é algo que o IMA tem bastante preocupação. Hoje, a nossa preocupação é menor em relação a essas questões, quando envolve PCH e CGH, pelos resultados que a gente tem chego. Bom, aqui a gente só uma visão, os estudos foram feitos, um extenso estudo de dados existentes, dos dados que foram gerados
para os estudos ambientais específicos de cada reservatório, dados da ANA, de qualidade da água, e a gente também fez uma campanha de dados novos, né? Fomos a campo novamente, e aqui está uma visão dos 11 pontos de coleta de água, que foram feitas 4 campanhas, né, em 4 momentos diferentes. Foram lá, coletamos a água, mandamos para o laboratório analisar, para a gente avaliar a qualidade de água do Rio Marombas, né? E podemos dizer assim, eu vou selecionar aqui, tem muita informação lá nesse item, né, Rodrigo? Tem um relatório extremamente extenso de qualidade da água, mas o Rio Marombas é um rio que tem uma excelente qualidade de água, é boa para excelente a qualidade da água do Rio Marombas, tá? Desde já eu coloco aqui. Então a gente calculou aqui na PCH Sakura, né, no local da PCH Sakura, eu vou apresentar de uma delas, não de todas, porque são muitos dados e são muito similares. Inclusive eu peguei aqui o único dado, né, então o IQA, que chama-se Índice de Qualidade da Água, que é um índice normatizado, padronizado pela ANA, né, para que ela possa comparar, né, a qualidade da água do Rio Marombas com o Rio Itajaí, né, em relação aos mesmos parâmetros, né? Então, o IQA do Rio Marombas, ele está entre ótimo e bom, né? Está nessa faixa aqui acima de 51, mas a gente vê que todos os resultados foram aqui acima de 60, 64, 57, o menor aqui. Então, excelente qualidade, tá? Um outro índice que é considerado também é o índice de estado trófico, né? O índice de estado trófico, só em um ponto, né, que o índice de estado trófico, diferente de qualidade da água, ele tem mais parâmetros, né? Ele tem um número maior de parâmetros que são analisados, e ele visa assim, avaliar a qualidade da água em relação à condição trófica, né? Então, o único, aqui também ainda da PCH Sakura, só em uma campanha ali, em um ponto, no ponto 4, que deu ali mesotrófico, né? Nesse único ponto aqui. O resto, ele deu tudo oligotrófico e ultraoligotrófico, que são corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de nutrientes, que não acarretam em prejuízos aos usos da água. Então, o Rio Marombas é um rio que, pelos dados que a gente viu, tem uma qualidade muito boa. Continuando aí dentro da água, né? Então fomos estudar todos aí os macroinvertebrados aquáticos, a ictiofauna, né? Que teve um trabalho extenso, né? Chegamos agora aqui o Oswaldo, aí, que foi coordenador dos estudos, foi um trabalho bastante extenso de ictiofauna, e eu destaco aqui o trabalho que, além da ictiofauna, dos peixes maiores, a gente fez um trabalho de ictioplâncton, que é as larvas, é o peixinho na sua forma juvenil, na sua forma inicial, né? Foi uma exigência do IMA também, um estudo específico de uma espécie que é o suruvi, né? Uma espécie que existia aqui um interesse especial no suruvi na região por conta da São Roque, né? Que teve alguns exemplares, é um peixe migrador, mas foi feito um extenso diagnóstico, uma pesquisa extensa, com várias campanhas, não só buscando peixes adultos, mas também peixes juvenis, para saber se existia dentro do Rio Marombas o processo de reprodução, se está ocorrendo a desova desse peixe lá dentro e se ele está se reproduzindo, né? Não foi identificado nem adultos, nem juvenis, nem larvas de suruvi no Rio Marombas, tá? Não podíamos deixar, né, eu acho que a parte mais importante, de avaliar as questões sociais, né? Então, nas questões sociais, a gente avaliou vários aspectos, a questão de população, né? A divisão entre população urbana e rural, a parte de variação da população, né? Como é que está a dinâmica populacional dentro da bacia, se a população está diminuindo, se a população está aumentando, né? Aqui, entre 2010, a gente nota aqui que Brunópolis e Frei Rogério, por exemplo, diminuiu a população, né? E Curitibanos, Freiburgo, Le Bon Regis, aqui ficou estável, né? E onde cresceu foi Campos Novos, São Cristóvão e Santa Cecília, né? Com destaque de São Cristóvão e Campos Novos, que foi acima de 10%. Nesse período 2000-2010. É importante destacar que todos os dados aqui são do último censo disponível, que é o último censo de 2010, ele está
temos que considerar que ele está defasado. Está atualmente sendo elaborado o novo censo, né? Então, os recenseadores estão na rua. Renda per capita, também dados de 2010. Socioeconomia, IDH, né? Como é que é o índice de desenvolvimento atual aí da bacia? No caso atual, não, também ainda com dados de 2010, né? Aqui, índice de desenvolvimento ano municipal. Destaque-se aqui Brunópolis e Lebon Regis. Mas o IDH da bacia é um nível muito bom. Santa Catarina toda tem um IDH bem desenvolvido, bem alto. Uma questão super importante também, né, quando está avaliando qualidade de água, que é uma interface entre ação humana e infraestrutura e qualidade da água, né, que é a questão do saneamento, né, rede de esgoto, implantação de rede de esgoto, como que é a forma de tratamento, né, do esgoto na bacia. Então, isso é algo que é estudado. A gente nota aqui é abastecimento de água, no caso, né, abastecimento de água ainda. A maioria dos municípios é a rede geral, tem o amarelinho aqui é a rede de água, é a água da Casan, ou aqui não sei se tem SAMAI, serviços municipais de água, né, mas é a água da Casan, do serviço. Mas também a gente ainda tem muitos locais aqui, é o poço, a nascente, né, então tem muita gente que coleta ainda água no poço, nascente, principalmente no interior. Aqui é a parte de esgotamento sanitário, né, então onde é amarelo, em cada município é que tem rede de coleta o esgoto, trata. E aonde o vermelhinho e o marrom, aqui ou é fossa ou é outra forma de tratamento, né? Então a gente nota ainda que existe uma demanda de tratamento, de implantação de sistemas de tratamento grande na bacia do Rio Marombas. Consumo de energia elétrica, eu não vou detalhar aqui, mas também é um aspecto importante, né? Porque lá na frente se avalia, por exemplo, qual é a possibilidade de sustentabilidade da bacia, né? Quanto que se gera de energia e quanto se consome. Então, você ter uma sustentabilidade energética dentro da bacia é algo desejável, pelo menos momentaneamente, em situações de excedente hídrico, né? Esperança de vida, né? Todo mundo acima de 73 anos na bacia, isso aí é 2010, hoje eu acho que é maior até. Taxa de alfabetização é outro aspecto estudado. Aqui é uma visão interessante, tem a ver aí com o cruzamento de informações sociais, consumo, economia, mas também tem a ver com qualidade da água, porque aqui a gente vê a distribuição na bacia, né, aqui Campos Novos, como Campos Novos tem um pedacinho dentro da bacia, entrou aqui no mapeamento, mas da distribuição do rebanho de bovino, cada pontinho desse é 1.000 cabeças, galinhas, né, cada pontinho desse é 300 aves, e suíno, cada ponto é 1.000. Né? Então, a gente nota aqui a predominância Campos Novos, Freiburgo aqui, em relação a aves. Suínos tem uma grande concentração também, mas a bacia, principalmente nas regiões ali, Lebon Regis, Santa Cecília, São Cristóvão, regiões altas, a gente vê que não é um local de criação de animais, né? Assim, em larga escala. Acho que lá para cima é mais a parte da silvicultura mesmo, né? Do pinos, do eucalipto, não sei se é eucalipto, mas pinos bastante. PIB, qual que é a produção econômica, né, dos municípios que compõem a bacia. Comunidades tradicionais. Então, isso é uma questão também que o IMA dá bastante importância. A gente também está sempre alerta em relação a alguma interface com áreas indígenas, comunidades quilombolas, né, essas comunidades tradicionais é algo que a gente faz um mapeamento detalhado. Né? Então, aqui a gente tem fora da bacia, aqui em Invernada dos Negros, e o Campo dos Poli, lá em Monte Carlo, mas próximo ao Rio Marombas, aqui onde a gente está com os empreendimentos, é pequena a concentração, não tem, né? Assentamentos de reforma agrária, também é um aspecto que a gente levanta a informação, né? Tem isso na base do INCRA, né? E tem uma pequena interface aqui, eu acho que é com o Frei Rogério, né? Sakura, né? Sakura tem uma interface ali com um assentamento da reforma agrária. Sítios arqueológicos é outra questão importante também, e esse é um trabalho que nas usinas é feito em detalhes, né? É feito todo um mapeamento específico para cada usina.
não vou me ater muito. Uma questão que é importante, tem várias questões relacionadas, né, tem um aspecto cênico, tem um aspecto turístico, tem um aspecto que envolve as quedas d'água, que é a questão de conectividade para a fauna aquática, né, se a fauna tem condição de ter um processo migratório, ou se existe ali uma barreira natural, onde o peixe vai até aquela barreira ali, ele não consegue subir, porque é um desnível muito grande. Então, isso você cria o que a gente chama aí nos estudos, que é uma compartimentação, uma divisão, né? Você tem uma comunidade de peixes para baixo e uma comunidade de peixes para cima, que são distintas, elas não se comunicam porque existe ali já uma queda natural que possibilita essa conectividade. Então, isso é algo que é mapeado também no estudo. Esse tudo que a gente viu até agora foi, digamos assim, um estudo, um diagnóstico, porque para você avaliar o impacto, você tem que saber qual é a condição atual, né? Como é que está a bacia, como é que é a situação. Então, a partir do conhecimento, do diagnóstico, a gente chega agora na segunda fase, que é o prognóstico. Quais são os impactos? Sempre lembrando, nós estamos tratando aqui do impacto do conjunto de aproveitamentos, né? Não é do impacto isolado de cada uma, mas é do somatório do impacto de todas as usinas. Essa era a dúvida que o IMA tinha, tá? E que levou para a gente esse desafio para a gente atender. Eu vou repassar aqui novamente a cara dos empreendimentos. Então, é a PCH Sakura, que atualmente ela está em fase de licenciamento no IMA, né? Aqui é o arranjo dela, a barragem, o túnel, o reservatório, as APPs que serão formadas. A PCH Frei Rogério, que também está em fase de licenciamento, né? A barragem, o remanso dela, tu vê que essa é uma característica dos aproveitamentos, aqui eles estão muito encaixados dentro do rio, não é aquele espraiado que sobe, que espraia, que pega vastas áreas, então são bem encaixados dentro do rio. PCH Curitibanos, que também está em fase de licenciamento no IMA. Ela tem aqui a barragem, tem o túnel, né? Tem aqui um trecho que a gente chama de vazão reduzida. PCH Marombas 2, que no estudo, quando protocolou, estava em construção, mas hoje já está em operação, né? Elas já estão prontas, essas barragens, já estão operando comercialmente. Marombas 1 e 2, as duas estão operando já atualmente, né? Na época a gente protocolou, estava em construção, mas hoje já está em operação. CGH Lagoinha, que ela está inventariada, até o protocolo não tinha pintado ainda, não tinha aparecido nenhum interessado aí, pelo menos ninguém que se mostrou interessado em desenvolver o projeto, mas ela aparece como inventariada. A CGH Bossard, que está também em operação, já está em operação até há mais tempo. CGH Apollo, que está atualmente, na época que protocolamos isso tudo, estava em desenvolvimento do projeto. A CGH Marombinhas, que o projeto básico estava aceito na época, talvez hoje esteja até mais avançada. Então, esse aqui é um cenário atual. Então, aqui é uma localização delas, né, no rio, né, ao longo do rio Marombas. O que é amarelinho é previsto, o que é vermelhinho estava em construção. Na verdade, aqui já estão operando, já seria verde aqui. E aqui os verdes é que está já em operação. Então, nós temos nesse conjunto de empreendimentos que pretendem se implantar e empreendimentos que já estão operando. Tá? A primeira parte que se faz, então, assim, é fazer uma varredura no que a gente chama de identificação de conflitos. Então, a gente cruza, através de várias técnicas, mapas, reunião da equipe, faz ali uma reunião, coloca todo mundo numa sala, a gente discute como é que é, o que tu acha que pode ter, para a gente mapear quais são os possíveis conflitos que vai ter entre a implantação dos empreendimentos hidrelétricos e as condições da bacia. Tá? E faça uma varredura em relação a todos esses aspectos, né? Uso dos recursos hídricos, que foi tudo que eu falei, né? Aspectos ecológicos, né? A parte de infraestrutura, a possíveis interações dos empreendimentos com atividades turísticas, né? Interações com eventos extremos, né? Aqui na bacia não é tão importante, porque a gente vê que ao longo do rio
Maromba, você não tem uma cidade, né? Apesar que tem gente pontualmente mora próximo ao rio, que tem preocupação com isso, mas eventos extremos em regiões, em outras bacias, são né? Você vai fazer um empreendimento, daqui a um pouco tem um problema de cheia que amplia um problema de cheia que já é existente. Então, isso é algo que se faz uma varredura disso aí também, na questão de mapeamento de conflitos. Conflitos de uso da terra. Tem lá uma área de terra que é muito importante, então se faz essa varredura também. E aspectos ecológicos do uso da terra. Então se faz uma varredura de tudo isso para identificar quais são os aspectos mais relevantes a serem avaliados nessa fase de prognóstico. Tem uma outra ferramenta de avaliação que se usa, que é a parte de modelagem ambiental. Então aí realmente é uma parte de simulação mesmo, através do modelo computacional, que você bota ali as características do rio, a qualidade da água do rio, né? O que se faz na bacia, tudo isso entra para o rio, tem uma vazão de entrada, tem os tributários, tem indústrias que podem jogar, tem a questão da população, que eu comentei. Então, se faz todo aquele diagnóstico, né, que eu falei na primeira etapa para vocês, para a gente entender e conseguir montar esse modelo de maneira que ele represente de maneira mais fiel possível o que efetivamente está ocorrendo dentro do rio, né? Aí o que se faz? Através dessa simulação, vai lá e coloca as usinas. Coloca as usinas e vê o impacto que vai dar. Basicamente é isso, né, Rodrigo? Aí assim, é bem extensa a metodologia, eu trouxe aqui alguns resultados, né? Do trecho baixo, que é o trecho ali onde estão as PCHs curitibanas, Frei Rogério e Sakura. Em relação aqui, imagine isso aqui é um gráfico que mostra o seguinte: o rio está, esse aqui é o sentido de fluxo, né? O rio aqui está montante, aqui está jusante. Essa aqui é a linha, o verdinho é como é que é hoje. Oxigênio dissolvido, concentração de oxigênio dissolvido na água, tá? Hoje é assim. O azulzinho coloquei a usina com a vazão média. Vazão média, o rio na sua vazão média. Vazão normal, aquela vazão normal do rio. Tá? O limite legal, ou seja, para que esteja atendendo a padrões bons de qualidade da água, o limite legal é 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido tem que ter na água. Hoje o rio está em torno de 7,5, acima de 7,5. E com a colocação das usinas, nesse cenário de vazão média, a variação é do verde para o azul. Então a gente nota aí, a gente consegue avaliar o impacto, não de uma usina isoladamente, mas da sequência de usina, uma do lado da outra ali, funcionando. Tá? A gente fez 2 cenários, né, de vazão. Vazão média, aqui, ó, QMMLT, e vazão de estiagem. Então também se avalia a condição naquela condição mais crítica. O objetivo é avaliar na condição mais crítica. Ó, quando o rio está aquela vazão, que a gente chama Q710, uma vazão de estiagem, tá? Bem baixinha a vazão. Então, aí se avalia o impacto. Aqui é o oxigênio dissolvido, aqui é DBO. Né? Aqui o DBO é o seguinte, ela tem que ser no máximo 5 miligramas por litro. A gente está bem abaixo disso. Mesmo colocando as usinas, a gente fica abaixo do cenário legal, não supera. Aqui é a amônia e o fósforo orgânico, né? Então o verde sempre aqui é o existente, tá? Como é hoje sem a usina, tá? E o que é legal de ver nesses gráficos aqui, que quando a gente coloca a usina, as usinas funcionam como um reatorzinho de tratamento da água. E você tem um decaimento do fósforo orgânico ao longo do curso fluvial, diferente do que você tinha sem a usina. Então elas acabam dentro dos reservatórios, no conjunto de análise disso, ela acaba que ela funciona como um reador que melhora a qualidade da água. O Oswaldo é um cara que está aí, trabalhou, ele monitora acho que umas 50 PCH no estado, e ele tem dados bem relevantes disso. Já dados medidos em campo, né, Oswaldo? Aí a gente fez uma parte final que é, digamos assim, bom, a gente tem que traduzir tudo isso para um indicador, que é o que o IMA pede, indicadores. Temos que traduzir isso para um valor que diga assim, tá, mas qual que é o impacto se eu botar num número de 0 a 1, que a gente faz aqui, 0 a 1. 0 não tem nada de impacto, 1 é o máximo, é todo o impacto possível. Então a gente fez aí
definiu alguns indicadores, né? Quantidade de quedas, através do impacto das usinas nesses indicadores. Aqui, quedas tem a ver com qualidade da água, tem a ver com migração de peixes, tem a ver com várias questões, de fragmentação, a presença ali daquela espécie relevante, né? Se tem ou não aquela espécie relevante próximo ao empreendimento, é um indicador que é usado. A distância entre os fragmentos, você vai ter ali uma perda de mata na margem. Como é que há aquela mata na margem ali, se os fragmentos são muito distantes ou muito próximos, ou seja, qual que é o impacto na conectividade da paisagem, essa que é a ideia, né, do fragmento. Se tem alguma espécie ali que foi identificada como ameaçada de extinção da flora, isso também é um outro indicador. E percentual de minifúndios, aqui é uma coisa assim, bom, se eu tenho um impacto, se eu vou fazer um reservatório e está pegando uma fazenda, o proprietário da fazenda ele perdeu um pedacinho da área pequena. Então, o impacto para a fazenda é pequeno. Agora, se eu tenho uma propriedade pequenininha, que está ali do lado da 12 e vai ser impactada, para mim, esse impacto é grande. Então, esse também é um olhar que se tem no trabalho. Tá? Então, aqui só uma síntese aqui bem ilustrativa, tá? Em relação à queda das águas, então eu falei para vocês aqui, né? Que é o indicador, né? Em relação à sensibilidade em relação à queda d'água. A gente tem aqui uma área de sensibilidade maior aqui no baixo Marombas aqui, né? Registro do Cabo do Rajado. Ele também, aqui são as regiões onde teve registro. No alto Marombas aqui não teve registro daquela espécie da tartaruga que eu falei para vocês. Em relação à conectividade da paisagem, né? Onde é que tem a maior sensibilidade, né? Então é uma sensibilidade aqui, a região do alto aqui, Marombas, lá próximo a CGH Apolo, lá em cima, é a região onde, digamos assim, lá tem muito reflorestamento de pinos, né? Então você tem os fragmentos naturais estão muito distantes. Então é a região com maior sensibilidade. Aqui em relação a captações de água, né, usos da água, aqui ficou uma região crítica aqui na Bossard, que tem uma captação de água da Casan no trecho de vazão reduzida da Bossard. Inclusive, esse é um aspecto de atenção que a gente destacou para se observar no licenciamento dessa usina, que tem ali uma interferência de demanda e disponibilidade que tem que ser avaliada na captação. Dá para resolver, né? Leva a captação para cima, dá para resolver, mas é um ponto de atenção. Em relação a minifúndios, então, destacou ali na PCH Sakura, tem uma região ali que tem pequenas propriedades, então isso também é um ponto de atenção que foi observado. Né? E aí fez uma síntese depois da sensibilidade ambiental da bacia. Né? Então aqui é a síntese atual, cenário 0. Né? A gente tem aqui, eu falei para vocês, o 1 seria o máximo de sensibilidade, o 0 é nada. Então, a gente tem aqui a região do Baixo Marombas com uma sensibilidade entre 0,4 e 0,6, a região aqui um pouco maior, entre 0,6 e 0,8, e acima aqui entre 0,2 e 0,4, e o resto da bacia é sensibilidade muito baixa. Então, aqui já é o integrando, né? Cenário 0 e cenário com as usinas. Por que aqui aparece uma sensibilidade aqui? No Baixo Marombas, porque a bacia, ela não está, digamos assim, não é uma situação virgem, você não está tem ocupação, tem atividades industriais, e principalmente a gente destaca aqui nesse Baixo Marombas, que já tem a influência aqui dentro do Marombas de São Roque, porque o remanso de São Roque entra para dentro do Marombas. Isso já causa um impacto dentro do Marombas, o que denota que mesmo no cenário 0 eu já tenho aqui o nível de sensibilidade nessa região. Tá? E aqui é o cenário 1 com as usinas. Né? Então, eu quantifico o impacto, né, das usinas em termos de indicadores, de números, que é para você, digamos assim, dar um valor para o IMA se pautar. Tá? Então, a gente tem aqui sensibilidade em torno de 0,2 a 0,3, né? Lembrando que o 1 é o máximo. E aqui em torno de 0,3 a 0,4 a sensibilidade nesse trecho aqui. Então, a gente não chega a ter sensibilidade de meio. Então, a gente nota que é um impacto adequado, viável. Tá? Aqui a gente fez, na verdade, eu tenho o 1 e o 2, né? O cenário 0 e o cenário 1. Então, aqui eu tenho a diferença entre eles. Né? Quanto está aumentando?
Quanto que eu estou aumentando de impacto colocando as usinas? É isso que que essa figura mostra, tá? Indo agora aqui já para finalmente aqui, conclusões. Então aqui a gente faz uma série de conclusões, tá? Então a gente destaca aqui a questão de manutenção das APPs, né? A gente projetar dispositivos aqui para especiais para a questão da tartaruga, a gente tem um olhar especial para a questão da tartaruga, né? Áreas de termorregulação, educação ambiental, ou seja, a questão que começa hoje aqui de comunicação, de levar informação, de esclarecer aos proprietários, estar presente, de reduzir a distância dos empreendedores com os proprietários, isso que faz parte de um processo que o IMA promove, que já vai nesse sentido, né? Em função da Frinibus, criar algumas áreas de restrição da pesca, porque a gente viu que isso é importante para a manutenção dessa espécie, ela se alimenta desses animais. Uma série de conclusões aqui também, algumas repetidas, tá? Tem a ver com as questões de fauna, mas eu vou direto aqui para... A gente abre para dúvidas, né? Aqui, ó, de novo, eu falei ali da casa da CGH Lagoinha, né, que tem um TVR ali, importante, né? As usinas lá do Alto Maromba são impactos praticamente irrisórios. Nos estudos específicos você consegue ver, elas são tão pequenas que o impacto realmente é diminuto. E a gente, né, considerando a análise de impactos integrados, a gente considera que a gente está diante de uma divisão de quedas viável do ponto de vista socioambiental. Não obstante, cada processo de licenciamento específico de cada usina vai tratar de aspectos pontuais da propriedade de cada pessoa, do caso específico de cada usina, tá? Então, eu deixo aqui meu agradecimento, a atenção de todos, passei alguns minutinhos, mas eu acho que não foi muito, acho que está dentro do protocolo, e agradeço a todos e ficamos à disposição para qualquer pergunta, esclarecimento, tá? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, então, a apresentação realizada, seguindo nosso roteiro, vamos ter uma pausa de 15 minutos, tem um cafezinho lá atrás. Como eu falei, se alguém tem alguma pergunta, o Marcos pode direcionar ao Marcos, que ele vai trazer a mim, ou se depois a gente tem alguém que quer fazer isso de forma escrita, né? E de forma oral a gente vai abrir aqui na frente. Então, vamos dar uma pausa de 15 minutos, tem um cafezinho lá atrás e voltamos em seguir.
Pessoal, vamos retornar. Então tá, pessoal, retornamos aqui para dar seguimento à nossa audiência pública. Perguntas por escrito. Não chegou nada aqui para o Marcos? Alguém fez alguma? Quer direcionar aqui? Perguntas orais. Alguém quer se pronunciar? Tem que pegar vem aqui na frente, o microfone, fala o nome, faz a pergunta para o empreendedor, para a empresa responder o questionamento. Tem alguém que quer se manifestar? Bem à vontade, pessoal, tranquilo. Pode vir aqui, fica à vontade. Meu nome é Walter. Eu queria saber da PCH ali, eu acho que é a PCH, aquela do Marombas ali, com quantos metros era para sair de altura a barragem. Eu acho que a gente bota no mapa, daí o senhor aponta aqui, ó, é tal lugar, mais ou menos, se o senhor identificar, né? Identifica? Ótimo. Vamos lá. Vamos abrir um mapa aqui. Um mapa melhor, deixa eu ver se a gente consegue um melhor aqui, onde parece mais claro a localização. Aquela lá de baixo, né? Vou pegar aqui, ó, mais para frente aqui. Onde tem os números dela, né? Ó, aqui estão elas, tá? Primeira lá embaixo é a Sakura, essa aqui. Essa aqui é a Frei Rogério, que eu te falei que aqui entra o Correntes, né? Que é o Rio Correntes. Aqui um pouquinho para cima dela, essa é a Curitibanos.
Essa aqui é a Curitibanos. Essa aqui? Essa aqui. Curitibanos é essa aí. É. Mas ela é no Marombas, né? É no Rio Marombas. É nome de PCH Curitiba, mas é no Rio Marombas. Isso. Qual que é a sua dúvida? Eu queria saber a altura. Altura. A altura da barragem. Altura da barragem, Roberto. Bom, obrigado pela pergunta. Então, a barragem vai ter em torno de 20 metros de altura e o que a gente chama de queda bruta vai ter 38 metros aqui até a casa de força. Ela tem um túnel aqui que liga de onde é o barramento até a região ali da casa de força. São 38 metros, que é o que permite a geração de energia. Mas a barragem em si aqui tem 20 metros de altura. Tá ok? Ok. 18 metros e meio, que estão sendo mais precisos aqui. Obrigado, Nelson. Tá ok? Obrigado pela pergunta. Esclarecido, então. Pessoal, mais alguém tem algum questionamento? Volta a falar, agora é a hora de fazer a pergunta. Não adianta ir para casa com dúvida. Essa é a hora. A equipe técnica está aqui para responder os questionamentos de vocês. Mais uma pergunta? Vamos lá. Sou Laércio, gostaria de perguntar, eu não sei se o projeto se mantém realmente o mesmo, mas no meu terreno eu vi que as árvores estão todas com etiquetas com números. Eu queria saber o que significa, se ainda vou ser atingido, se o projeto se mantém o mesmo ou se houve alguma modificação. Quem da empresa pode responder essa pergunta? Isso. Em princípio, os projetos se mantêm no mesmo layout. A Impacto, que faz parte dos trabalhos aqui de levantamentos e estudos ambientais para a gente, tem feito o inventário florestal. Vou pedir para o Leandro fazer a complementação. Boa noite a todos, pessoal. Recentemente, agora, a gente fez uma revisão do inventário florestal. Né, os inventários florestais anteriores eram lá de 2008, 2009. Né, então, por isso foi feita novamente uma marcação nas árvores, né, colocado plaquetinhas plásticas, né, justamente para identificar quando os técnicos do IMA forem fazer a vistoria, eles poderem conferir se as medidas das árvores que a gente fez são exatamente aquelas que estão lá a campo. Né. Então, por isso foi refeito. Até mesmo porque em 10 anos as árvores crescem, né? Então toda essa volumetria a gente mediu novamente daí. Esclarecido? Valeu, obrigado. Mais alguém, pessoal? Outra pergunta? Fica à vontade. Então, em relação ao túnel... Né? Laércio novamente. Isso, Laércio novamente. Em relação ao túnel, no início de tudo, esse túnel era para sair do pé da barragem lá no meu terreno. E qual seria o perímetro da saída do túnel até o final? Qual a distância? Quem responde? Isso. Da PCH Curitibanos? Isso. Confere, a empresa confere e já vai te responder, tá, Lércio? Laércio, precisamente, então, aqui está com 1.247 metros de extensão, tá? 1,2 quilômetros de extensão o túnel, da região da tomada d'água até a casa de força. Esclarecido? Sim, esclarecido. Valeu, Lércio, obrigado. Pessoal, mais algum questionamento, alguma dúvida? Essa é a hora. Faz.
Meu nome é Valdivino Maciel, de Curitibanos. Também moro perto daqui dessa represa aqui. A questão é como você dá a negociação a respeito dessas propriedades pequenininhas que é atingida. Muitas vezes é um pedaço até pequeno, mas é importante. E não tem, no estudo aqui ambiental, não cita, né, essa importância ou alguém que cuida dessa parte aí. É simplesmente o produtor com a empresa e como que se trata disso ali. Obrigado. Quem pode responder? Vai responder, Marcos. Ok, eu vou responder para o senhor. Então, o projeto começou a ser desenvolvido há bastante tempo e a gente fez a aquisição de algumas áreas aí há já 10 anos atrás. E a gente deu uma parada, né, no licenciamento ambiental, e a ideia é que justamente agora, com a retomada do projeto, a gente volte a negociar. Então, foi contratado novamente aqui o Walter da VBGEL, que é daqui da cidade, para refazer alguns levantamentos topográficos aqui da região. Eu já estive no cartório lá conversando com o Luiz Eduardo também, atualizando algumas matrículas, e a ideia é que a gente, avançando agora no licenciamento ambiental, eu, alguém da equipe, vai de novo a campo conversar com cada um dos proprietários para retomar essa questão da negociação. Qualquer propriedade, independentemente de pequena, média ou grande, vai ser visitada, vai ser conversada, vai ser negociada. Importante que a gente tenha regularidade das questões documentais, às vezes os documentos não estão bastante bem organizados, às vezes tem inventário, ou comprou e vendeu para um outro e acabou não passando escritura, então esse processo tem que ser todo organizado para que a empresa possa efetivamente fazer a aquisição e aí a ocupação dessas áreas ali, especialmente onde é o reservatório, e a faixa de APP, que é a área de preservação permanente ao longo do reservatório, aqui que está marcado como área verdinha, né? Então isso, de maneira individual, vai ser tratado com cada um dos senhores aí, podem ficar tranquilos com relação a esse aspecto, tá? Vai ser feito um contato, a gente avançando agora no processo do licenciamento ambiental e da parte da implantação dos projetos. Assim, importante, né? Além da terra nua, todas as benfeitorias que eventualmente existem são visitadas ali e são também avaliadas. Então, tem uma cerca, tem um galpão, tem alguma outra atividade qualquer na propriedade, tudo isso é avaliado lá e conversado e negociado. Vocês podem ficar bem tranquilos com relação a essas questões, tá ok? Esclarecido? Obrigado. Valeu, Obrigado pela agradeço. pergunta. Mais alguém, pessoal? Meu nome é Marcelo e é com relação a PCH Sakura. Eu queria saber a altura da barragem que vai sair e se vai ser feita uma canalização também para a casa de máquina. Beleza. Quem responde? Sakura. Boa noite, meu nome é Nelson Dornelas, eu sou um dos investidores da Sakura. A altura de elevação de água da Sakura é em torno de 4 a 5 metros. Tá? É uma barragem baixa, tá? Mas ela, por ser uma área mais plana, né, as margens, não tanto quanto o Frei Rogério, que o Ednei falou, mais encaixado, ela tem um pouquinho de alagamento, ela afeta uma das propriedades do assentamento, da margem esquerda, ali uma das propriedades vai ter que ser digamos assim, reassentado, vamos chamar o termo, tá? Mas as demais não, são muito pouco, né? E as propriedades particulares, acho que já foi feita a aquisição toda. A tubulação, aqui é um túnel, nessa trecho mais estreito aqui da curva, então, um túnel de 220 metros, em torno de 200 e poucos metros ali de túnel, tá? É um túnel com dimensões daí de área, assim, grande, porque o rio já tem o rio Correntes junto, né? Já é um rio de porte já. Mas o barramento é de pequena altura. Né? Esse aproveitamento, ele surgiu de quando a São Roque, a São Roque era na 780 e foi rebaixado para 760. Então, aí apareceu esse aproveitamento, né, para não desperdiçar esse potencial. Daí no inventário foi revisto e foi incluído a PCH Sakura, como tem a PCH Canoas, né, a jusante daquela Perida Celesc,
tem uma outra usina lá também que vai ter de 30 megawatts. Tá? Queria complementar só o que o Marcos estava falando sobre o terreno. Se por acaso um terreno ele for inviabilizado, né, a propriedade, ele é indenizado como um todo. Só para, acho que não é o caso, mas só para dizer que em termos de critério segue norma da ABNT, os preços que são de mercado, né, tudo é considerado. Tá? Beleza. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Célio Ferreira. E nós temos também enquadra da Curitibanos ali, né? Daí não foi feita escritura por cada um, tá em condomínio, como é que é, coisa assim, né? Comum, né? Como é que fica, não vai ter problema, cada um tem o seu terreninho separado já, né? Responde, Marcos. Somos em 9, parece, se não me engano. Então, esse caso é comum, né? Essa questão de divisão, às vezes por herança, ou quando compra em condomínio, com o irmão, com o cunhado, enfim. Que nem eu falei, caso a caso vai ser levantada essa condição e identificados os legítimos proprietários de cada uma das áreas, é feita a indenização. Não se preocupe que não tem uma escritura desmembrada. Se isso está de comum acordo com todos ali, é pego a assinatura de todo mundo, é feita uma reunião com todos os proprietários, ainda que seja uma única escritura. O importante é que a gente consiga, nesse processo, regularizar essa matrícula, essa escritura, para que a gente possa fazer a compra lá e fazer o pagamento para vocês. Tá? Isso, de novo, vai ser feito de maneira individual, com o avançar aí do projeto nas próximas etapas. É bem tranquilo, é bastante normal essa situação, a gente está acostumado a encontrar esse tipo de situação e vamos resolver junto, pode ficar tranquilo. Valeu, obrigado. Obrigado, à tua disposição. Esclarecido. Mais uma? Faz favor. Tem que falar aqui no microfone o nome e fazer a pergunta, tá? Meu nome é Júlio. E a respeito daquela barragem de Frei Rogério, só para ter uma noção como é que vai ser, a altura, túnel, vai ser só uma... Marcos? Tem como botar aqui, Frei Rogério? Aqui. Frei Rogério é uma estrutura já bastante compacta, ela não tem túnel. A barragem e a casa de força fica tudo absolutamente junto. Ela tem aproximadamente 18 metros de altura. É feito um desvio no rio para construir parte aqui da barragem no leito do rio. É uma barragem de concreto, que é um vertedor. Quando você tem bastante chuva, ela acaba passando por cima dessa estrutura de concreto. E a geração de energia é feita aqui no pé da própria estrutura. Então, diferentemente dos outros arranjos que tem túneis, essa daqui não tem túnel, é tudo conjunto. Em torno de 18 metros de altura, aproveitando bem no ponto de uma queda localizada que tem aqui nessa região. Então, o Nelson está complementando aqui, a barragem, o vertedor propriamente dito, em torno aí de uns 13 metros aí de altura, 13, 14 metros de altura. A casa de força ficou um pouco mais escavada, dá a queda líquida que a gente chama de 18 metros, mas aproximadamente isso. É um arranjo bastante compacto, né, sem túnel, sem nada. Esclarecido? Mais algum questionamento? Pessoal, mais alguém? Dou-lhe uma. Ninguém mais tem questionamento? Fechou, então. Tem? Tem que vir aqui na frente aqui, então. É como eu falei, agora é a hora de vocês tirar as dúvidas. Depois não adianta ir para casa com dúvida. Eu sou o Pedro. Essa Sakura vai sair dentro de 2 assentamentos, né? Certo. Viu? E quanto às famílias do assentamento que vão ser prejudicadas da barragem onde vai ser dentro do assentamento, para cima, como é que vai ficar essa questão? Porque subindo a água vai subir a reserva, né? Vai diminuir o lote, que já é pequeno, né? Nós estamos com um problema ambiental que não estamos conseguindo abrir as partes que a gente tem, né? E aí parece que vai diminuir um pouco, a gente só queria saber isso.
Eu não sei te precisar o número de propriedades, não sei se sabe, Rodrigo, acho que não, né? Acho que é em torno de 20 propriedades, que são tudo minifúndio, né? Então é afetado a parte junto ao rio, na faixa ciliar, né? E que vai ter que ser recomposta, mas assim, pela avaliação, uma propriedade vai ser, digamos assim, prejudicada, né? Que ela vai ter que ser relocado ao proprietário, mas apenas uma. Tá? É claro que todas vão ser afetadas. Então, o custo, né, a avaliação disso já foi feito, mas faz tanto tempo que eu não me recordo. Tá? Mas assim, foi feito tudo com o INCRA, acho que na época do... Estou lembrando o nome aqui, tem o João Paulo Strapassoni, tinha um de bigode, que teve até na audiência pública aqui, que eu não estou me recordando o nome, que até acho que até o atual superintendente Newton, né? Newton Garcia, né? Então, todos eles... e isso foi feito, essa avaliação, e eles estavam determinando o que seria a compensação, né? Até onde eu sabia era a questão de melhoria de estrada, coisas assim que eles estavam determinando, mas não ficou taxativo, não ficou fechado isso ainda, né? Esclarecido ou ficou alguma dúvida? Vem aqui, vem, faz a pergunta, faz favor, faz a... É só essa questão seguinte, que as famílias que vão ser prejudicadas, essas famílias teriam que ser elas beneficiadas de alguma forma. Pode ser termo de estrada, então isso vai ser a obrigação da prefeitura. Assim, o relacionamento com o INCRA não quer dizer que não vai ser feito algo diferente, mas o relacionamento com o INCRA é feito dessa maneira. Tá? Então, é feito uma avaliação do impacto e uma medida para compensar. Porque, vamos por assim, a gente está tratando com o INCRA, a gente tem que tratar com ele. Né? A não ser, se a posse já é de vocês, né? Não sei se já não tornou... Porque faz tanto... No ano que vem? Então, daí a gente vai tratar, na verdade, com cada um. Tá? Aí vai ser individual. Então, aí vai favorecer nessa questão. Porque o INCRA até nos proíbe de negociar com vocês. Né? Porque ele diz, não, aqui é o assentamento, ele que tem que cuidar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente sempre teve esse cuidado de tratar com ele dentro da jurisprudência que já existe, tal, tudo certinho. Mas uma vez que já tem o título, daí não, aí vai ter que tratar direto com vocês, e às vezes para nós é até mais fácil. Né? Assim, em termos de regulamentação das coisas é mais fácil, né? Porque a gente estabelece um critério e segue aquele critério e pronto, mas daí é direto, né? É mais fácil. Entendido? Nossa, ficou alguma dúvida? Não, deixa eu vou colocar se vocês tiver isso, mas eu entendi e vamos supor assim, pelo que a gente concluiu aqui agora, vocês vão ter o título e a gente vai ter que compensar direto a vocês o impacto, ok? Então vai ser negociado diretamente, não vai ser possivelmente com o INCRA. Talvez vai ter que ter alguma compensação com o INCRA também, acredito eu que sim, mas aí a indenização vai ser direta. Então, talvez esse prejuízo que a gente teve, vamos supor, a gente começou esse estudo aí antes de 2007 do Rio, que a gente fez o estudo de inventário, né, onde que determinou aonde seriam as usinas, né, Curitibanos, Frei Rogério e Sakura. Né. Depois a gente fez o projeto básico. Nesse estudo de inventário, só salientando assim, nesse estudo de inventário, parte disso que foi apresentado aqui, como avaliação ambiental integrada, já é considerado no inventário. Tá? Então, por isso que a gente nunca teve receio de fazer, que ia dar algum problema, não. Porque quando a gente faz a concepção das usinas, a gente já faz uma concepção que ela não vai apresentar problema. Se porque apresentar, ela não é viável. A gente não vai fazer um projeto que seja inviável, porque a gente está gastando dinheiro, é um desperdício. Né? Então, a gente determinou o que seria viável. Né? Então, a Curitibanos ela tem uma queda natural obtida daquele túnel, então ela se tornou atrativa. A Frei Rogério tem um vale bem encaixado, como o Ednei falou, então a barragem de 13 metros ali não causa uma inundação significativa, né? Ficou bem encaixado. A Sakura tem uma barragem bem baixa, porque se tivesse alta teria um impacto, mas aproveita uma queda natural através do aproveitamento dessa volta toda. Tá? Então, depois a gente fez os projetos básicos, eles foram aprovados na ANEEL, tá? Então, a gente tem a aprovação lá na ANEEL do projeto, a gente fez os estudos ambientais das três,
apresentamos, foi analisado, foi feita audiência pública, né? Acho que vários aqui devem ter acompanhado a audiência pública lá em 2014, faz bastante tempo. Mas depois disso veio a questão da San Roque, veio essa questão do Ministério Público, que foi uma questão que talvez a gente poderia esclarecer, que em função da lei não exigiria a gente fazer esse estudo, mas tem um acordo, um TAC do Ministério Público da região hidrográfica 4, que é em Lages, com o IMA, exigindo que se faça independente das características das usinas, embora as características aqui sejam de baixo impacto, mas em função desse TAC a gente teve que fazer. Então, isso causou esse atraso. Então, agora, a gente acredita que até o início do ano que vem, aí por fevereiro, talvez a gente tenha aprovado e voltamos à normalidade com o licenciamento. Então, causa assim, um problema, né, de relacionamento com a comunidade que nunca sai, né? A gente fala da expectativa. Para a gente é pior ainda, porque a gente investiu lá e isso, como você tirou o dinheiro do banco lá, ele não está rendendo, né? Então, a gente colocou lá, não está rendendo. Então, para a gente é ruim isso. Então, quanto antes a gente conseguir resolver, melhor para todas as partes. Só uma coisinha que daí, no caso, eu tenho que fazer a topografia lá no cimo mesmo, né, que sai, certo. ela pegando na página aqui. Aí o que acontece? Vai ser destruído, se a indenização não chegar para ele, vai ficar complicado. Vai ter que então, sim, o da casa de força tá. Tem o do reservatório e tem o da casa de... Esse aqui é o da barragem, então não vai sair a barragem. A casa de força, o cara nem vê isso. Isso, mas onde o terreno, né, quando vamos supor, nesses critérios, quando o terreno é inviabilizado pelo uso, né, você não tem mais a força de trabalho, algo sim, eu não sou da área, mas tem uma. Quando você quebra essa relação, tem que ter indenização total. Tá? Da margem esquerda lá que tem uma região mais plana, né? Mas nas estruturas o critério é o mesmo. Se impactou e o terreno perdeu digamos, a força de produção para a pessoa, ele tem que indenizar ele todo. E aí o que a gente faz? Né? A gente deixa o restante da área de preservação, ou soma duas áreas e passa para outra pessoa. Sempre tem uma forma de aproveitar. Entendido? Beleza. Vamos lá, pessoal, mais algum questionamento? Fala o nome e aí faz a pergunta no microfone. O meu nome é Gilmar, né? Também faço parte dessa comunidade ali, onde está sendo implantada a Sakura. Eu só queria ver em relação à questão da vazão da água, né, em torno da outra parte que vai ficar da barragem para baixo até chegar aonde vai sair do túnel, né? Queria saber como é que vai ficar aquela vazão da água, né? Como a gente lá tem uns quantos moradores que vão pegar essa parte da curva do rio, né? Que não vai ser afetado pela questão da barragem, nem o túnel, né? E a questão do alagamento, né? Mas a questão é o vazamento que vai sobrar, né? O que vai sobrar de água vazando por cima da barragem. Acho que eu vou passar para o Rodrigo ali explicar, mas tem uma técnica, né, na hidrologia que determina, num critério junto com o IMA, qual a vazão mínima que a gente tem que deixar passar. E vai ter uns orifícios ali, sem controle, e vai ter que permanentemente passar. Mas eu passo ao Rodrigo, ele explica um pouco melhor aqui. Opa, boa noite. Então, para explicar, né, mais ou menos, a tua pergunta é o trecho de vazão reduzida, né, que vai fazer essa alça aqui, né, você provavelmente é uma das residências aqui, né. Junto ao IMA, a gente tem uma análise estatística das vazões, né, então ela se chama Q710, né, que é a vazão mínima de 7 dias consecutivos, né, média, com tempo de retorno de 10 anos. Tá? Isso é um cálculo estatístico, né, mas é uma vazão que vamos dizer, tem toda uma base matemática e biológica por trás que ela manteria a vida aquática nesse trecho de vazão reduzida, né? Além disso, né, é feito um estudo para vazão de usos consultivos, né, que foi o que o Ednei colocou. Né? A vazão de usos consultivos seriam essas captações de água. E também para verificação se tem pesca, né, toda essa análise, né, de todos os usos foram realizadas, né, na avaliação e no licenciamento de cada
de cada usina, né? Mas então a gente vai ter uma vazão garantida, né, permanente, né, que ela sempre vai estar passando essa mínima vazão, né? Porém, como vocês sabem, o rio ele varia de nível de acordo com as chuvas. Então, sempre que tiver uma vazão acima da máxima turbinada, né, uma permanência mais ou menos de 30%, vai estar vertendo e vai ter mais vazão do que só essa Q710 aqui no trecho de vazão reduzida, tá? Então, assim, mais ou menos 30% do ano vai ser uma vazão mais alta, né? E o outro tempo vai ter essa vazão do Q710, mas que vai garantir, né, pelo menos a beleza cênica e o aproveitamento de vocês ali, né? Esclarecido? Valeu, Rodrigo. Eu só queria fazer um comentário, tá? Para quem não conhece uma usina desse porte, a gente fez um estudo de inventário aqui do Rio Canoas, no trecho Peri-Montante, onde foi ampliado a PCH Peri, né, sem nenhum impacto, a não ser a posição da casa de força, e a PCH Ado Popinhac, né? Ado é o falecido pai do Brian Popinhac, né? E lá vocês conseguem ver, né, que está operando a usina e ver o impacto direto, ou seja, uma usina que tem um barramento como a do Frei Rogério, de 13 metros. No caso, lá o reservatório inundou uma área mínima também, lá inundou 3 hectares apenas de área, né, de margem, assim. Então, para conhecimento assim do porte, seria estilo Ado Popinhac que a gente está falando, né, em termos de concepção média, né, tipo a Frei Rogério. A barragem da Sakura é bem menor, é uma taipa, digamos assim, e a da Curitibanos é um pouco maior, tá, que a usina de cima, que daí ela vai também guardar um pouco de água para as outras, né, vai regularizar um pouquinho. Essa é normalmente a concepção que a gente faz. Fechou. Mais alguma dúvida? Volto a reafirmar, pessoal. Dúvidas são para ser esclarecidas agora. Isso. Fala o nome e faz a pergunta. Meu nome é José Marinho. O negócio é o seguinte, quero saber. Nós vamos ter que fazer uma cerca para baixo na beirada do rio? Como é que é? Pode falar mais alto? Digo, não vai ter que fazer uma cerca na beirada do rio, daí por causa da água vai ficar pouco, que nem quer despraiado. Quem responde? Você diz a respeito de cruzar animal? O que acontece, eu só explorando a ideia, não estou afirmando nada, o que acontece naquele espraiado quando está em região de seca? Isso, mas daí os animais passam, porque assim, quando há essas questões, teria que fazer a cerca, né? Eu acho que independente da usina ou não. Ela não vai passar por cima, ela vai ter um orifício, né, que sai do meio para dar mais pressão e tal, então vai ter vários furos, assim, vai ficar até um pouquinho bonito assim. Mas é pouca água, eu entendo a tua preocupação, e isso vai ter que ser visto caso a caso, né? Às vezes tem um caso pontual de um assunto até diferente, se aparecer vai ter que ser tratado, vai ter que ser resolvido, como esse da cerca, né? Sim. Tem esses conflitos, às vezes o rio tem outros locais que o rio é muito estreito, e daí quando acontece isso, facilita mais a passagem do gado ainda. No reservatório a gente é obrigado a cercar, né? No TVR, né, no trecho de vazão reduzida, não é uma regra, mas quando há um problema tem que ser solucionado também. Tá? Sim, não, eu sei. Sei como é que é. Uhum. Esclarecido? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Mais nenhuma dúvida? Agora é hora de tirar dúvidas. Então, acredito que ninguém mais quer se manifestar, então vamos partir para o encerramento da nossa
audiência pública. Recado para os senhores, principalmente para os empreendedores. Toda a documentação que foi colhida aqui na audiência pública aqui, tanto de assinaturas, listas de presença, a audiência está sendo gravada, toda a documentação, né, que gerou aqui, certo? Deverá ser protocolada no IMA até 7 dias úteis após a audiência, certo? E todos esses documentos eles vão ser anexados ao processo de licenciamento ambiental, que vai passar agora por análise nossa, do órgão ambiental, aprovando a IBH ou não, ou mais algum questionamento. Agora é questão mais interna nossa de análise técnica ambiental. Certo? Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos, mais uma vez, e dizer que, como não tem mais questionamentos, se alguém quiser mais falar, a gente volta à audiência, mas acredito que fechou, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, uma boa noite e vamos em frente.